pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria. É com grande alegria e pela graça do Senhor e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria que nós estamos aqui para falar um pouquinho, mais um pouco da nossa igreja. Mas antes de começarmos, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para o dia de hoje, onde a gente vai falar por que nós temos imagem na nossa igreja, se é certo, se é errado, Vamos pegar o pensamento de fogo, a Beata Helena Guerra, o 338, para que a gente possa ruminar também e nos ajudar sobre hoje, o tema de hoje, imagem na nossa igreja. É verdade que não se deve dar trégua ao pecado e que é necessário combatê-lo e castigá-lo, mas sempre com paciência e humildade. O que significa isso? Nós não devemos dar trégua ao pecado, temos que combatê-lo. O que é castigar o pecado? Realmente resistir, é não se deixar se levar, mas sempre com paciência e humildade, porque se eu estou conseguindo superar aquele pecado, aquela situação de pecado, eu não posso me vangloriar, porque senão eu posso cair. Esse é o recado que Deus nos dá através desse pensamento de fogo. E como disse, nossa igreja, todas as nossas igrejas católicas têm imagens. E a gente ouve muitas pessoas falar que a gente adora imagem e tantas outras coisas, para que a gente possa ter ciência de tudo isso. Nós não adoramos imagem, nós adoramos somente a Deus, adorar somente a Deus. Nós fazemos cultos de hiperdolia à Nossa Senhora, que é a veneração, que é a mãe de Jesus. E a nossa igreja, ela é construída de tradição. Então a gente vê principalmente as pessoas mais antigas, quando entram numa igreja que tem algumas imagens, vão lá, fazem o sinal da cruz. E, na verdade, aquela imagem é como se fosse uma foto. Sabe uma foto de um ente querido seu? Quando você dá saudade dela e você começa a olhar para aquela foto e você sabe a história, porque é alguém que você amou, que você conhece, que você ama, que você sabe da história dele. Você começa a falar. Assim somos nós. As imagens sagradas que tem nas nossas igrejas são santos que foram canonizados, que muitas vezes a gente fala que é devoto de algum santo, mas a gente não sabe a história dele. E o que a gente faz ali quando a gente vê uma imagem de Santa Rita de Cássia, um exemplo. Nossa Santa Rita é minha madrinha, fui batizada na igreja de Santa Rita. Eu vou falar com ela, minha madrinha, minha senhora, minha amiga, minha santa. Peça para Jesus essa graça, tal graça. Porque ela nos salva, que está lá em Atos. A única que foi dada a salvação é Jesus Cristo. E quando nós nos referimos a Nossa Senhora, que é culto de hiperdolia, que é de veneração, ela é a mãe de Jesus. Jesus é um mediador entre nós aqui na terra até o Pai. Mas imagina assim, você está vendo a escada, você tem que passar por uma porta. E Maria, essa é a porta. Maria também foi essa porta entre o céu e a terra, porque Jesus primeiro se encarnou no seio de Maria e se fez homem. Então, Deus vê o coração, sabe? E quando muitas vezes a gente vê alguém quebrando imagem, eu me entristeço, não por causa daquela imagem, porque está denegrindo algo que não conhece.
algo distorcido. Então, para que a gente possa ter consciência desde lá do Antigo Testamento, lá em Números, né, quando Deus fala para Moisés construir uma serpente, Números, marca bem, capítulo 21, versículo 8, fala assim: o Senhor disse a Moisés, veja, foi o Senhor que disse para Moisés: fazei para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para a serpente, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido olhando para aquela serpente, era curado. E essa passagem aqui, se a gente pegar lá em Hebreus, capítulo... Quer ver? Tem até marcado isso aí, até separadinho aqui, para que a gente não... Hebreus 9, né? O que significa cruz? Jesus crucificado. Ali significa aquele que fala lá, tanto em Isaías, né, 52, como também segunda carta de Pedro, ele tomou sobre si os nossos pecados. É por isso que muitos aí na nossa igreja tem Jesus na cruz, para que a gente possa lembrar que ali fomos resgatados, que a gente não cultua um Deus morto, mas ali faz com que a gente lembre aquele momento, sabe? A foto não é assim, a foto você, diferente de uma filmagem, faz com que você lembre aquele momento. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, é isso. Quando nós olhamos uma imagem de um santo, de uma santa, é dessa maneira. Quem foi aquela pessoa? Nós nos dizemos ser católicos, mas nós sabemos pouco da vida dos santos de altares. Porque todos nós somos santos. Todos nós somos chamados à santidade, a buscá-lo. E também, só para que você tenha noção, né, que foi Deus que mandou, também lá em Êxodo, capítulo 25, de 18 a 22, fala assim, veja, quando fala, onde que está que falaram para você que tinha que fazer imagem, né? Então, você pega lá em Números 21, 8, Êxodo 25, de 18 a 22, e Hebreus 9, de 1, manda ler o capítulo 9 inteirinho, né? Que também está no Novo Testamento. E lá em Êxodo, quando se faz a arca, quando Deus manda fazer a arca da aliança, depois se você quiser ler do 10 até o 22, tudo bem, mas vou pegar já o 18, que Deus fala assim para Moisés: fará, veja a imagem, 2 querubins de ouro, e os fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa, de um lado para o outro, fixando no meio, de modo a formam só uma peça com extremidade da tampa. Aqui ele está explicando como que deveria ser a arca da aliança, e a tampa da arca da aliança é desses 2 querubins. Depois você lê, eu já vou pular no 22, para que a gente não se estenda tanto. No 22, Deus fala assim para Moisés: ali, através desses 2 querubins da arca da aliança, que estão as placas dos mandamentos, ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Veja, ali que Deus ia falar, através daquela imagem daqueles 2 querubins na arca da aliança, que estavam no centro da arca da aliança. Então, não foi uma invenção qualquer, porque o que se confunde, que muitos, quando as pessoas faziam muitos deuses para os deuses pagãos, as imagens, e adoravam. Sabe, aqui Deus manda colocar 2 querubins ali, que realmente os querubins que estão diante de Deus, que significa a presença de Deus, na Arca da Aliança. E vou mais, lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23, mas se você quiser ler o 6 inteirinho,
6, 7, 8, quando Salomão faz o templo, veja bem o que Salomão faz. Quando ele faz o templo, lá no versículo 23, dentro do templo, veja que Salomão coloca: fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinha 10 covados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 covados, que fazia 10 covados de extremidades de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 covados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e o outro tinha 10 covados de altura. Salomão os colocou no fundo do templo. As igrejas antigas, depois, lógico, de Jesus, tinha aqui o templo, mas as igrejas já depois da ressurreição de Jesus, os primeiros templos, os sacrários eram colocados no fundo. Pode ver que muita igreja antiga está ali o sacrário, porque no fundo do templo é onde se foi colocado a Arca da Aliança. Depois você lê tudo isso. Então, as pessoas mais na igreja não era para ter imagem. Veja, Salomão faz 2 querubins enormes no centro do templo. E se você pegar lá no capítulo 8, versículo 6, aqui no 1 Reis, você vai ver como que Deus se alegra. Lê lá. Está tudo isso falando isso, está tudo isso muito claro, muito notório. E aquilo que eu volto a repetir, nós não adoramos imagem. A imagem nos faz lembrar quem foi aquela pessoa, como ela seguiu Jesus, porque Deus vê o coração. O nosso coração está voltado a adorar somente ao Senhor. É só Jesus Cristo que salva. Mas Maria é a porta. Sabe como ela disse lá em Caná, nas bodas de Caná: fazei tudo que meus filhos vos disseram. Ela nos mostra o caminho. Através dela passou a salvação ao mundo e ela é a porta depois da sua assunção. Então, não podemos julgar, não há problema nenhum se você chega na igreja, se você for primeiro ali diante da imagem de Nossa Senhora, pedir a intercessão dela. Que problema tem? Sabe, Jesus não vai sentir ciúmes porque Ele conhece o nosso coração. Aí falamos assim, mas a imagem muitas vezes pode dar o demônio. A partir do momento que você pede para um sacerdote abençoar a sua imagem, está abençoada. Talvez outras denominações, quando uma outra pessoa pede para um pastor abençoar a roupa de um filho, de alguma pessoa, está abençoado. Então aquela imagem está abençoada, o escapulário está abençoado, sabe? Tudo isso nos faz com que mostre o nosso amor, nossa igreja. Então nós não podemos ter dúvida, não podemos ter essa dúvida que a gente adora. Não é ídolo nenhum para nós. Nós adoramos somente o Senhor. Espero que nesse pouco tempo possa ter esclarecido de uma maneira muito simples que a gente não deve ter medo e nem se deixar sentir talvez intimidado, nem se ficar revoltado quando a gente vê alguém quebrando alguma imagem. Me deixa triste, porque é a mesma coisa se pegasse a foto de algum ente querido meu e estivesse rasgando, porque como se não tivesse consideração. Mas se Deus lá na cruz disse: Pai, perdoa porque não sabe quem faz, quem somos nós para julgar? Nós temos que exercitar o amor, a reconciliação e ter a certeza que a nossa igreja é santa e pecadora, mas a igreja que vem da tradição dos apóstolos, que instituiu, quem deu toda essa missão foi o próprio Jesus. Isso que é necessário, não desprezando nenhuma outra, mas sim o grande intuito de tudo isso para que a gente possa se alegrar com a nossa igreja católica, apostólica, romana. Deus abençoe a todos. Fique na paz e na intercessão do Imaculado Coração de Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.